Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. atibaia.sp.gov.br. O mês de março está acabando, o mês das mulheres, mas para fechar com chave de ouro, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a endometriose. Uma doença pouco conhecida, mas que hoje eu trouxe a doutora Érica Nerusa para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Mari? E você? Boa tarde. Bom, vamos começar falando, acho que dos sintomas, né? O que acontece quando a pessoa ela tem a endometriose? Na verdade, a endometriose, ela se manifesta com cólicas menstruais de forte intensidade. Então, aquela pessoa que não tinha cólica nenhuma e que passa a ter, ou aquela pessoa que tinha cólicas e pioram as cólicas. Então, geralmente elas se tornam incapacitantes. A mulher, ela vem queixando realmente, olha, eu não tinha cólica nenhuma, agora toda vez que eu menstruo, eu comecei a ter dores e cada vez piores, chegando até ao ponto delas não poderem trabalhar, não poderem executar suas tarefas diárias por conta da limitação que a endometriose provoca. Então, cólica é o primeiro alarme, assim. E como que é feito o diagnóstico? Então, muito se falou sobre o diagnóstico da endometriose durante os últimos anos, porque ela é uma entidade patológica conhecida há pouco tempo, é uma doença que foi definida não há muito tempo, né? Então, antigamente a gente usava algumas coisas para fazer o diagnóstico, como a videolaparoscopia. Hoje, a videolaparoscopia continua sendo um dos exames mais usados para fazer diagnóstico de endometriose, mas pelos novos consensos, o diagnóstico é mais clínico. Então, a paciente vem com a história clínica, com a queixa, e aí a gente associa essa queixa ao exame clínico, né? E aí a gente consegue elaborar uma hipótese diagnóstica de endometriose. Muitas vezes você não precisa fazer exame. A paciente começa a tomar os remédios que são preconizados para endometriose e ela melhora. E aí você consegue, através de um teste clínico, fazer a melhora da doença e o diagnóstico definitivo, o que é bem interessante. Assim, para esclarecer totalmente o que é, existe uma definição assim para o que é a endometriose, o que causa essas cólicas? Sim, existe, Mari. Na verdade, o útero ele tem 3 camadas. A camada interna, que se chama endométrio, que é a camada que vai servir de meio ambiente para o feto crescer. A camada intermediária, que se chama miométrio, que é a camada onde tem as células musculares que promovem a contração uterina. E a última camada, que é a externa, que separa o útero dos demais órgãos pélvicos, que é chamada de serosa. A endometriose é a presença do tecido do endométrio, que é essa camada interna, fora do útero. Então a gente pode ter a presença desse tipo de tecido nas trompas, nos ovários, no abdômen. E toda vez que a mulher for estimulada para menstruar, para ter a descamação do endométrio, ela vai também ter o estímulo desses focos. Por isso que a dor é tão limitante. Um outro sintoma que eu não mencionei, que é importante, é durante o ato sexual ter dor no fundo da vagina, porque muitas vezes a gente tem foco de endometriose no fundo da vagina. E aí, quando tem a relação sexual, bate o pênis no fundo da vagina e aí a pessoa sente dor também. E a partir de que idade que a mulher ela tem que começar a se preocupar se pode ou não ter a endometriose? Olha, a partir da primeira menstruação é muito importante que a mulher conheça o corpo dela e entenda como se dá o ciclo menstrual e quais são as características do ciclo menstrual dela, né? E aí, se ela perceber que vem cada vez mais piorando esse número de cólicas, a intensidade, é importante sim procurar um médico. É sempre importante procurar. É importante você procurar antes de você menstruar, para você ter ideia. Então, o médico ginecologista ou herbiatra que cuida dos adolescentes, ele é responsável pelas doenças e pela saúde desses pacientes. Então, a paciente começou a desenvolver pelos, mama, menstruou, necessariamente ela tem que passar no médico, seja o herbiatra ou seja o ginecologista, né? E a partir daí a gente cria uma rotina. Pelo menos uma vez por ano você vai ver essa paciente, você vai questioná-la sobre esses sintomas, porque às vezes passa despercebido. Sim. Ou então a mãe medica com analgésico, acha que é normal, né? Porque, menstruação tem cólica. Normal. Exatamente. E acaba deixando e vai passando. De lado. E o grande problema da endometriose, qual é? Além dela ser incapacitante em muitos casos, pela dor, ela pode obstruir as trompas e com isso a pessoa pode ficar estéril. Né? Sim, eu li que 30% das pessoas que têm correm esse risco, 30% das mulheres.
E assim, a pessoa ela foi no médico, viu que tem a endometriose. Existe um tratamento para pelo menos melhorar esses sintomas? Então, por incrível que pareça, um dos tratamentos que a gente preconiza bem lá no começo seria a utilização de um anti-inflamatório e um anticoncepcional, né? Existem outros tratamentos? Sim, existem. Existem tratamentos hormonais que fazem regredir esses endometriomas, que são, na verdade, os nódulos que se formam a partir da endometriose, porque ela pode se organizar e formar nódulos, né? E aí a pessoa pode usar esses medicamentos na tentativa de regressão desses quadros. E existem também alguns outros tratamentos, inclusive durante a cirurgia de videolaparoscopia. A gente tem nódulos muito grandes, então geralmente eles são resistentes ao tratamento hormonal. A gente lança a mão da videolaparoscopia para poder cauterizá-los e eliminá-los, né? Isso resolve totalmente? Não resolve totalmente. A paciente necessariamente vai ter que tomar um medicamento hormonal para controle da doença. Não é quando a gente menstrua que pode acontecer? Então, geralmente a gente bloqueia a menstruação para que a paciente não tenha mais sintomas e não faça mais os focos de endometriose. Porque, na verdade, a produção desses focos ainda a gente tem várias hipóteses. A gente tem uma hipótese que durante o nosso desenvolvimento embrionário pode ser que se formem esses focos durante a migração do endométrio, ao invés de ir para dentro do útero só, pode formar fora do útero. E a gente também tem uma outra hipótese que seria o regurgitamento da menstruação pelas trompas. Então, se for verdade, se segundo essa segunda etiologia, o que acontece? Durante a menstruação, uma parte desse sangue, ao invés de ser eliminado via vaginal, é regurgitado pelas trompas e cai na cavidade abdominal. Então, seja de uma forma, seja de outra, o ideal é que você não menstrue, se você foi diagnosticada com endometriose. E no caso da prevenção, existe uma prevenção? Então, os contraceptivos orais, eles previnem contra a endometriose. Sim. Então, por quê? Porque o fluxo que você tem durante a pausa das pílulas é menor, né? Em menor quantidade e em menor duração do que um fluxo menstrual normal também, entendeu? Porque aquilo não é uma menstruação verdadeira, aquilo é o sangramento de privação, é diferente da menstruação real, né? Então, o uso do contraceptivo hormonal combinado e mesmo o simples também, o de uso prolongado, tanto faz, eles vão prevenir contra a endometriose sim. No caso, então, a menina que ela menstruou a primeira vez, foi no médico, ele passou o contraceptivo, ela está se cuidando para não adquirir a endometriose. Isso, a gente tem que lembrar que o contraceptivo é um medicamento com efeitos colaterais, que é muito importante que vá ao médico, que não pegue a indicação de contraceptivo da vizinha, da mãe, da tia, da prima. Tem que ir no médico, porque a gente tem muitos tipos de contraceptivos com princípios ativos diferentes. Então, para você ter ideia, nós médicos temos um negócio chamado critério de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade colocam o perfil daquela paciente dentro de uma categoria hormonal para ser utilizado ou não. Né? Então, por isso que tem tanto tipo de contraceptivo. Nós temos contraceptivos para usar para melhorar a produção de testosterona, né? Diminuir a produção de testosterona, melhorar a acne. Tem contraceptivo específico para ovário policístico, tem contraceptivo específico para endometriose. Então, na verdade, a gente tem uma gama muito grande, né? Isso também fala a favor dos efeitos colaterais. Dependendo do efeito colateral da paciente, a gente pode optar por um ou por outro. Então, é importante que vá no médico para poder fazer esse diagnóstico correto e escolher o método mais seguro, tanto para contracepção quanto para a prevenção de doenças como a endometriose e até câncer de ovário. E voltando um pouquinho, doutora, um pouco mais para a parte do diagnóstico, a ressonância magnética, ela também faz esse diagnóstico ou não? Então, na verdade, todos os exames laboratoriais e de imagem, eles são exames complementares. Então, eles são complementares a quê, Mari? A nossa hipótese diagnóstica. Você vai ao médico, ele tira a sua história clínica, ele faz o exame clínico, o exame físico inteiro e ele vai pensar numa hipótese diagnóstica. Ninguém sai do consultório sem uma hipótese diagnóstica, nem que seja rotina ginecológica, tá? E aí, a partir desse momento em que a gente elabora a hipótese diagnóstica, a gente vai pensar em quais exames complementares a gente deve pedir para fazer o diagnóstico correto ou não. Porque uma sintomatologia pode ter várias causas. E o exame também pode te dar várias vertentes, então você precisa ter bem claro o teu raciocínio clínico. Por isso que é tão importante que as pacientes vão ao médico, né? E tenham paciência para esperar, serem examinadas, tirarem a história corretamente, para que a gente possa fazer esse diagnóstico da forma mais elaborada possível. Porque senão,
Você já imaginou no meio da Amazônia? Não tem ressonância magnética. E eu tenho certeza que tem muitos ginecologistas, médicos lá que fazem diagnóstico de endometriose sem nenhum exame complementar, né? Então, se você não tocar na paciente, se você não ouvir, se você não der escuta, você não vai fazer um diagnóstico descobrir exatamente correto. Não vai. O problema, né? Exatamente. Por melhor que seja o exame laboratorial. Não adianta. E para finalizar a nossa entrevista, alguma novidade, doutora? Mari, você sabe que na área da mulher tem novidade o ano inteiro, né? Então, esse final de semana a gente vai ter o Hormogin, que na verdade é um mini congresso, um simpósio, onde a gente se encontra para saber as novas atualidades sobre os hormônios no tratamento para as doenças das mulheres. Então, assim, vários colegas vão estar lá presentes, pessoas renomadas. Eu vou como ouvinte, que eu fui convidada, e tem algumas outras pessoas que vão também, médicos aqui de Atibaia também vão como convidados, como ouvintes. Então provavelmente a gente vai trazer, a classe médica toda, da parte da ginecologia, vai trazer para vocês muitas novidades nas próximas semanas aí, tá bom? Bom, então eu já quero deixar um convite para que você esteja aqui na próxima semana para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quero agradecer a presença de hoje, foi muito importante a sua colaboração para esclarecer esse assunto. Quero agradecer também a audiência de quem está em casa. Não percam a doutora Érica aqui na próxima semana e até a próxima! Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. atibaia.sp.gov.br